nessa edição da TV Espaço Homem, né, nós comemoramos o mês passado 100 números, né, centenário, e hoje é o número 101. Né, e temos a honra, então, da entrevista inaugural, né, quem sabe aí quantos números a mais à frente, nós vamos entrevistar o professor Dr. Alfredo Simonetti, um respeitável psiquiatra e conferencista, escritor, e nos traz essa honra de novo para falarmos até sobre alguns tópicos bastante complicados hoje da relação de homens e mulheres, quer seja no casamento, em união, né, ou conjugal, ou amorosa, enfim. Uma honra, e deixo aí para os seus cumprimentos, né, a todos os nossos Obrigado pelas palavras carinhosas, boa noite ao pessoal. Vamos seguir. O que vamos falar? Eu sei que o senhor lançou um livro, depois também gostaria que explicasse sobre esse livro, sei de muitas novidades aí. Agora diz uma coisa assim, né? A quarentena em si, dizem que ela trouxe muitas sequelas nas relações familiares, né? E, inclusive, assim, não foi só pelo luto, mas muitas vezes as incompreensões ficaram mais à flor da pele, digamos assim, né? E ocorreram muitos desempregos, muitas situações de falta de dinheiro e porção de outras coisas, e isso trouxe grandes separações familiares, né? Então, nós tivemos o luto pelas pessoas que faleceram, né, da família, né? Nós tivemos muitas crianças órfãs nesse interregno, muitas viúvas, e pela primeira vez tivemos um bom número de viúvos também, que até então eles eram mais preservados, né? E que eu entendi, assim, que nós tivemos uma devassa quase de conceitos anteriores na psique humana com a quarentena. Qual é a sua opinião? Assim, o que foi tão grave assim? Seria bom, né, estar junto, mas parece que complicou. De um modo geral, a impressão que eu tenho é de que foi duro, sim, foi sofrido, mas de que não foi tão grave quanto a gente imaginou no começo. Certo. Quando começou a pandemia, nós da área da saúde mental fizemos uma previsão ou uma suposição que nós teríamos uma pandemia de problemas psiquiátricos e psicológicos. Isso não aconteceu. Aconteceu um aumento de problemas, de sofrimento, isso sim, já vamos falar deles. Mas agora que nós conhecemos bem o significado da palavra pandemia, né? Porque vivemos uma pandemia, não devemos usar essa palavra em vão. Então, eu acho que do ponto de vista psiquiátrico, não foi uma pandemia. Foi um pequeno aumento só. A gente sabe agora o que é uma pandemia, é coisa demais. E o que a gente pôde observar é que a pior consequência psicológica na pandemia foram de pessoas que já tinham algum transtorno. Então, quem já tinha um transtorno de pânico, quem era um paciente bipolar, um paciente esquizofrênico, um dependente químico, um deprimido grave. Essas pessoas pioraram muito. Mas a gente não teve um aumento muito grande de pessoas que não tinham transtornos. Okay. As pessoas que não tinham transtornos tiveram um aumento do sofrimento psíquico, um pouco de ansiedade, angústia, mas isso não se transformou num número pandêmico de transtornos mentais. Então, essa seria uma visão panorâmica. Ou seja, parece que nós temos mais resiliência do que a gente imaginava. A gente ficou com muito medo, muito apavorado na hora. Mas parece que na hora do vamos ver, a gente meio que está dando conta. Não é de graça, mas a gente vai atravessando. Essa é a minha impressão geral. Certo. É interessante porque ocorreu o desemprego, a falta de dinheiro, quer dizer, as separações, as perdas, né? A questão com as crianças, que ficou uma situação incontrolável, porque tinha que ir para a escola, não ia para a escola,
não tinham muitas vezes todos os equipamentos para a criançalhada toda em várias fases, né, de aprendizado. Eu creio que foi realmente um grande exercício, eu acho, de reconstrução, né, de tempo, de espaço, de condições. Eu acho que nós crescemos. A impressão que me dá é que nós crescemos nesse improviso todo, não foi? Eu não tenho muita essa impressão, não. Eu acho que a gente deu um jeito, viu? E que quando passar a pandemia, e a minha visão é um pouco pessimista. Eu Ah, acho que a gente vai voltar a ser tão neurótico, tão egoísta e como antes. Basta ver o que mudou. Olha aí, temos uma guerra, a é, política está igual, quer dizer assim, as pessoas no começo da pandemia falavam assim, estamos numa nova era, o ser humano vai ser diferente. Não, até continua igual. porque não foi a primeira vez que aconteceu uma pandemia, que morreu tanta gente. Então, assim, tudo o que aconteceu de mais cuidado, é que nem amor, já falei isso aqui outra vez, né? É que nem amor de carnaval, dá e passa. É que nem espírito de Natal. Ficamos muito amorosos, cuidando do vizinho, vai passar, a gente vai voltar a ser tão neurótico quanto era antes. Por quê? Ai, Infelizmente, Elizabeth, a gente não aprende tão fácil, não. é, Na hora que está doendo, a gente, não, agora eu vou mudar, vou cuidar do que é importante, não é? Mas uhum, depois a gente volta para o antes. Mas ah, vamos falar um pouco do que realmente. Você é, tocou num assunto legal que eu acho que é a. Você falou do tempo e do espaço, né? é, Isso sim, durante a pandemia, acho que a gente ainda, né, infelizmente, ainda está nela, é, houve, vamos chamar de hiperconvivência, né? Eu acho que essa palavra, a quarentena fez com que as pessoas convivessem mais na família. Você se isolou dos amigos, mas na família nuclear, você teve uma hiperconvivência. Você ficou mais tempo com aquelas pessoas e com menos espaço, né? Então, esse desgaste da convivência, vamos chamar assim, dessa hiperconvivência, mais tempo e menos espaço, muito junto, provocou sim muito atritos, e a gente tem este dado, né? Aumentou o número de divórcios durante a pandemia, isso é fato, né? Porque quando você fica junto muito tempo, aqui vale aquela historinha do que o Schopenhauer, um filósofo alemão, conta sobre o porco-espinho. É assim, né? O porco-espinho, morando na Floresta Negra, lá na Alemanha, muito frio. Então, ou o porco-espinho, para não morrer de frio, o que ele fazia? Ele procurava se juntar com os outros, né? Ficar juntinho. No começo, Elizabeth, dava tudo certo. Ai, que quentinho, gostoso e tal. Dali a pouco, aí um porco-espinho se mexia sem que o outro esperasse a mexida, aí espetava. Ele falava, sai para lá, né? Aí começava a brigar. Então, ou o porco-espinho morria de frio, sozinho, ou ficava irritado porque estava tudo junto. Não parece a gente? A gente não sabe ficar sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente quer convivência. Aí, quando tem a convivência, você começa assim, não, mas ele está me sufocando, cadê meu espaço? Não foi assim? A é, quarentena interessante. mostrou que a gente sofria tanto pelo isolamento, que estava longe dos outros, quanto sofria porque estava muito perto, começou a espetar um ao outro. Aí começa a incomodar o jeito que o outro come, o jeito que o outro fala. Você fica É, muito. A pessoa você começa a ficar irritado e aquilo que você nem ligava, ficava, ai, me fazendo barulho, vai você respira desse jeito, olha como é folgado, vai se ajeita, senta ali. Isso os adultos. Então, você colocou bem esse redesenho de tempo e espaço foi uma coisa muito tensa é, na quarentena, né? e depois tem um detalhe também, assim, que se observou bastante, né? O aumento da violência doméstica foi uma coisa assim, Doméstica. impressionante. E muita morte de mulheres também, né? Que foi interessante isso, assim, o absurdo que aconteceu, né? E aí até surgiu uma outra polêmica que até vou encaixar aqui para ver como que o senhor vai fazer, né?
que homens começaram a se queixar também que estavam sendo agredidos pelas mulheres. Né? Então, foi um fenômeno que antes não acontecia. E aí, tudo isso é culpa da pandemia mesmo, da quarentena, o que foi que aconteceu, gente? Parte essa hiperconvivência, mas em parte eu acho que é um desdobramento da revolução social feminista que a gente vive, não é? Uhum. Nós estamos vivendo nos últimos 50 anos uma verdadeira revolução com o empoderamento feminino, e isso traz algumas consequências, né? Uhum. Eu acho que se os homens estão reclamando, talvez seja mais porque a gente vive hoje numa cultura que você pode reclamar de tudo, né? Porque eu não acho que, de fato, as mulheres são violentas como os homens, não tem nem comparação, né? Seja por uma questão cultural, que ao homem é permitido ser violento desde pequeno, né? Seja por uma questão física, hormonal, mas eu acho que os homens são acostumados a resolver as coisas na porrada. As mulheres não são. As mulheres são acostumadas, assim, enquanto os homens brincam, as mulheres tramam. As mulheres são mais espertas para conseguir o que elas querem, dando voltas, dando, né? E Interessante. os homens é direto e reto. Então, Elizabeth, eu acho que esse fato de homens reclamando tem mais a ver, talvez, com essa cultura de que a gente pode reclamar hoje de tudo, porque vivemos um momento onde a gente se preocupa muito com as minorias, com as injustiças. Mas, olha, eu acho que são pontuais, viu? Como fenômeno social, não é significativo os Eu homens até estarem sendo agredidos pelas mulheres. São casos muito, muito pontuais. esporádicos, né? Não, é interessante porque até fiz uma coleta de algumas informações para o senhor verificar, né? Que homens que estão citando que foram agredidos por mulheres e tem alguns que estão recorrendo à advocacia e querem a proteção da Lei Maria da Penha para eles, porque seria uma violência doméstica. E eu até estou brincando que é a Lei Mário do Penho, que eles estão querendo agora para eles também, né? As mulheres têm a Lei Maria da Penha e a Lei Mário do Penho. E está uma situação bastante confusa, porque, de alguma forma, a lei é a violência que ocorre dentro da casa, da convivência doméstica. Tanto que se uma empregada doméstica for ameaçada, qualquer coisa que seja dentro da casa, pode ser enquadrada desta forma. O homem não está excluído se ele passa uma violência dentro da casa, que é psicológica ou física, da lei, ele não está excluído. É interessante isso. E agora, então, tem homens que estão dizendo, né, e afirmando que foram agredidos pelas mulheres. Então, eles estão entrando com processos. Isso é um fenômeno, acho que inesperado no momento, não sei o que a psiquiatria vai dizer disso, se esses homens estão corretos ou incorretos, eu não Ah, sei, mas que estão fazendo, estão, né? olha só, a psiquiatria não tem nada a dizer sobre isso, porque isso não é do campo da psiquiatria, isso não é doença. Psiquiatria trata de doença. Isso é um fenômeno social. A gente, enquanto observador da cultura, os psiquiatras e psicólogos observamos os costumes, é mais deste lugar de um observador de costumes do que de um lugar de psiquiatra que Psiquiatria eu vou falar. social, né, que eles O falam, psiquiatra né? não tem que, o psiquiatra tem que não falar nada sobre isso, não tem a ver com doença mental. Agora, enquanto observador da cultura, é o que eu falei. Eu acho que isso vai passar, isso não, eu acho inadequado o homem ficar. Essa lei tem uma razão social muito precisa, que é essa questão da violência contra a mulher, né? Que tem justificativas sociais que a violência da mulher contra o homem não tem justificativa social. Ninguém acha que isso está certo. O que existe de justificativa é a injeção psicológica da mulher com o marido. Isso na nossa cultura tem. Os homens gostam de brincar, que lá em casa quem manda, quem dá a última palavra sou eu. Sim. Que lá em casa quem manda é a patroa. Então, culturalmente, está justificado uma pressão psicológica da mulher sobre o homem.
não tem justificativa nenhuma da física. Já ao contrário, é verdade. A nossa cultura legitima o homem que bate numa mulher, não é? Infelizmente, né? Então, eu acho que é indevido, eu acho que é não sei que palavra usar, mas assim, não concordo com essa ideia de que a lei seria para a violência doméstica. Não, não é não. Isso é uma deturpação. A lei foi feita para a violência masculina contra a mulher. Certo. Querer transformar a lei numa lei geral de violência doméstica contra a patroa batendo na empregada, na minha opinião, isso é um Floreio. desvirtuamento, um subterfúgio, uma tentativa de diminuir o impacto da Lei Maria da Penha. Certo, concordo. Então, eu acho que para os homens, nós homens temos. Não, não é a mesma coisa mesmo. Acho que a gente não devia usar esta lei. Né? Não precisa desta lei e é muito pontual. E não é a mesma coisa, né? O que se observa, não é? E assim, é o trabalho que a gente faz com as mulheres há muitos anos, não é? Inclusive, assim, tive uma participação com muitas mães solteiras, meninas que vinham do interior, né? A gente ajudava a cuidá-las com as criancinhas, né? Para depois irem para a creche, essa coisa toda. As meninas vinham do interior, engravidavam, daí elas não têm condições de saber como vão viver na cidade, né? Então, É. a FEBEM, na época, tinha um trabalho intermediário com mulheres, assim, né? No meu caso, eu era uma mulher jovem, tinha minhas crianças, então, na mesma creche, era utilizada como, digamos assim, um treinamento, né? Uma inserção vindo do interior para a capital, para ver a parte das leis, essa parte toda que elas desconheciam, coitadas, né? E o que a gente vê? Tinha mulheres, né, moças jovens ainda, que elas se adaptavam a tudo, mas nós tivemos casos de algumas que elas viravam um bicho na fase da menstruação, sabe? Pré-menstrual. Desculpe a palavra bicho, mas realmente elas ficam violentas, né? E tem coisas que são consideradas que são crises da TPM, que algumas mulheres estão mais sujeitas a isso, essa fase hormonal, né? E elas têm comportamento agressivo. Então, o que é isso? É real? Teríamos que, se tem uma mulher assim, vamos supor, com essa característica violência no casamento, fazer uma perícia com ela, médica, para ver se é algo hormonal? O que é agora? Como é que a gente vai estudar esse comportamento, né? Esse comportamento é bastante estudado, a gente conhece bem. De fato, há uma alteração hormonal, né, que tem uma repercussão emocional muito intensa. Porque homens e mulheres são iguais em muitas coisas, mas nos hormônios são muito diferentes, Uhum. né? E esses hormônios têm uma repercussão no humor, de ficar irritado, deprimido, né? E eu não usaria a palavra violenta. As mulheres ficam agressivas, muito mais uma agressividade verbal do que violência física. Existem casos extremos, muito poucos, né? Mas aí são de comportamentos muito agressivos das mulheres, que tem muito mais a ver com o pós-parto do que com a TPM, né? Certo. Então, também são casos muito pontuais, não serve para um exemplo da nossa, porque a nossa conversa aqui é muito de uma questão social, né? Uhum. Discutimos um aspecto social. Então, sim, existe uma coisa chamada TPM, a gente já sabe, as mulheres ficam mesmo com o humor alterado, né? Então, doutora, essa questão da TPM, muito bem, como o senhor colocou, que são situações que às vezes algumas mulheres vivem, né? Nas questões hormonais, e algumas ficam, né, mais agressivas, mais sensíveis, enfim. Né? Tem até alguns estudos, né, que dizem que algumas mulheres ficam mais é, violentas no comportamento, né? Outros dizem que não, mas eu acho assim, se por acaso a mulher se torna agressiva demais nessa fase, talvez além do tratamento, se ela agrediu alguém, né, de forma considerável, se fazer uma perícia, né, para ver se o comportamento dela é derivado dessa situação hormonal. Não sei se é possível ou não,
E qual a sua opinião nessa agressividade que possa estar mensalmente, digamos assim? Sim, esse fenômeno existe, né? Há uma variação de humor na pré-menopausa intensa em algumas mulheres, provoca o que a gente chama uma disforia, uma irritabilidade, uma infelicidade, uma insatisfação, que geralmente leva a mulher a um comportamento de irritabilidade, de uma agressividade verbal. Em casos mais raros, pode levar a um comportamento violento. E neste caso, sim, se a mulher tem uma. Se for, né, estabelecido que isso tem a ver com a questão hormonal, isso é um atenuante do ponto de vista jurídico. Então, tem sim esse nuance para casos muito graves de que isso ocorre, né, de que isso pode ser usado como um atenuante, né. É fato, assim, os homens e as mulheres são iguais em muitas coisas, mas tem nos hormônios, por exemplo, há uma grande diferença e os hormônios produzem emoções bastante intensas, né, para todos os lados, inclusive para a raiva. É comum algumas mulheres ficarem mais emocionais e mais agressivas, segundo, né, a gente tem até uma certa convivência, É, algumas outras elas ficam muito chorosas e sim, tal, né? E não tem o mesmo tipo de comportamento, não. A gente vê, né? Não sei se é um tratamento que precisa também psicológico ou psiquiátrico, junto com o hormonal, né? E quando o homem acha que a mulher está agressiva demais, eu acho que está em um momento de os dois irem verificar, né, se ela está precisando de um atendimento né, mais nesse campo ginecológico e eu acho que endocrinológico que seria, né? exatamente. Que aí que é o que está influenciando no comportamento, seria isso. Sim, Que dizem que aumentou o número, né, de mulheres mais violentas, mas provavelmente antes não se noticiava tanto. Agora é, estamos ainda há pouco falando sobre a questão da viuvez, né? Então até passei alguns textos para o senhor verificar a quantidade de homens viúvos, né? E as dificuldades que eles estão tendo com as crianças das órfãs. crianças, né? E é uma situação que em nenhum momento eu acho que nós passamos no Brasil com essa, digamos, crise, né, de ver falecimento das mulheres e os homens, de repente, É tem que se ver verdade, com a né? família sozinho, né? Qual que é a sua orientação para os homens, vamos supor assim, já que a nossa entrevista é pensando nos homens, né? É, eu acho que esta é uma situação onde os homens vão precisar inventar uma saída. Eu acho que essa saída não existe, porque tradicionalmente, né, e depende da idade do homem, né? Eu acho que se isso estiver acontecendo com um homem de 30 anos, é diferente, né? Porque o homem de 30 já vem numa vida onde ele provavelmente estava dividindo mais as tarefas com a mulher, porque a mulher de 30 não aceita mais a divisão antiga de trabalho doméstico, onde o homem era o provedor e ela cuidava dos filhos, né? Então, para os homens mais jovens, que se ficaram viúvos, mais jovens, esses têm já mais um treino já social que vinha vindo, né? Agora, homens mais velhos, por sua vez, vão ter filhos mais velhos. Então, eu acho que também não vai ter um grande problema, né? Uhum. Eu acho que, de algum jeito, os homens vão encontrar a tarefa para esses homens que têm filhos pequenos, portanto, vamos imaginar que são homens da faixa de 30, 40 anos aí, né? No máximo, esses homens já estavam sendo meio ensinados pelas suas esposas a cuidarem das crianças. Talvez a tarefa complicada seja a dupla jornada, né? Do Uhum. trabalhar fora e cuidar dos filhos. E aí, vamos ver como essas coisas vão se organizar. Tradicionalmente, na nossa cultura, sempre que isso aconteceu, o homem casava rápido, né? Uhum. Antigamente mesmo, estou falando de uns, deixa eu ver, de uns 100 anos, 50 anos atrás, 100 anos, era no interior do Brasil, um costume que veio de Portugal, da Idade Média, era de casar com a irmã da falecida, independente se tinha amor ou não, né? As Compreendi. famílias que tinham mais de uma mulher
já tinha meio isso. Se a irmã morria, a irmã sobrevivente ia casar com o viúvo para cuidar dos filhos, né? Isso é uma tradição que não existe mais hoje, né? Então, os homens vão ter que inventar esta nova saída, que ou pouco provável que seja por um casamento rápido, porque eu acho que as mulheres hoje não aceitam mais esse modelo. Agora, o que eu mais me preocupo, não é essa questão, que estão querendo condenar as mulheres, né, dizendo que elas provocaram a violência, que elas que foram violentas contra o homem. Eu acho que por mais que uma mulher tenha força, ela não vai conseguir dominar um homem. Não sei se estou equivocada, né? Mas Não, não, eu não acho que tem, não acho que você não está equivocado. Eu acho que o homem tem duas condições de defesa melhor do que a mulher. A questão física, porque de fato, claro, pode existir uma mulher que é mais forte que um homem, ok, mas de um modo geral isso não se impõe. Então o homem tem essa possibilidade de se defender fisicamente, porque ele não é mais fraco que a mulher. Já a mulher né? Muitas vezes a mulher é fisicamente mais fraca e o homem vai, né? E outra coisa que o homem tem como se defender é porque socialmente não é aceito que ele apanhe. Já a mulher, durante muito tempo, socialmente foi aceito que ela apanhasse. Né? Então, o homem tem, diferente da mulher que sofre violência doméstica, ele tem tanto a força física quanto a força social para se defender. A mulher não tem nenhuma das duas. Por isso que eu te disse que a Lei Maria da Penha é para a mulher. Eu acho isso uma excrescência, essa ideia do homem querer usar a Lei Maria da Penha. Existem outras leis para você usar se você é agredido. A Lei da Maria da Penha, como eu falei, ela tem uma preciosidade, que é essa ideia de, né, de barrar essa violência contra a mulher. Porque tem há notícias, né, que mulheres usaram de armas até contra os homens, por exemplo, né, elas pegaram eles de surpresa. As notícias, pelo menos, não está dizendo assim que ela era uma franco-atiradora, não é? Que ela estava especializada em bater em homens ou em outras pessoas, mas quer dizer, ela pega às vezes, pelo que se podia entender das notícias, que já que o senhor quer fazer um estudo, é bom pegar todas essas notícias e verificar como é que foi essa história que a mulher bateu no homem, a mulher feriu o homem, a mulher matou o homem. Quer dizer, tem essas notícias, né? Então, a primeira Aí, pergunta que a gente deveria fazer, na minha opinião, é o quanto disso foi uma tentativa de defesa contra uma agressão que vinha vindo? Uhum, E o quanto disso foi uma agressão? Né? compreendo. E a minha fantasia é que os casos vão ser de defesa de mulheres que foram abusadas por anos e que chegou no limite. Eu Hum, acho que vai ser mais raro a gente encontrar a mulher que não foi abusada sendo violenta e abusadora. Vamos ver, né? ok. Vamos de É mais dados, mas a interessante. minha fantasia é que essa é a leitura, né? O que eu estou achando impressionante é porque, de repente, nós estamos levantando polêmicas aqui, mas que são necessárias até para a área jurídica, né? Para a área judicial também. Os juízes, para ter que decidir uma situação dessa, não deve ser fácil também. Pois é. Vou precisar dos psiquiatras junto, porque peritos, né? Eu acho que É. não é assim, sair correndo e porque tem uma lei nós vamos fazer assim, assado. Quer dizer, temos uma porção de outros estudos, né, no conjunto todo. E acho assim também, tudo que se faz contra o homem prejudica a família, sem sombra de dúvida. Mas tudo que se faz contra a mulher se prejudicam as crianças, os filhos. É direto, é a injeção na veia, como eu É digo. mesmo, né? Né? Então, eu acho que temos que também considerar esses fatores, né? Quer dizer, não é só a mulher, ela tem uma ligação direta com tudo que é o ramo do que foi produzido nessa família, né? Filhos e netos, né? E, e me parece também, assim, que está faltando exatamente vivenciar essa questão de que o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, quer dizer, hoje já tem até um estudo, né, judicial sobre isso, que é a alienação parental. Parental. E o que um psiquiatra como o senhor, autor de tantos livros e palestras, enfim, com a sua experiência, tem a dizer da consequência
da alienação parental, explicar para as pessoas de forma mais simples como que isso que se dá, né? Porque eu acho que brigar marido e mulher é uma coisa, agora transferir isso e trazer danos imensuráveis para as crianças que não têm culpa de nada é complicado, não? E o Sim, senhor, vamos lá. eu penso que esse aspecto da alienação parental, né, o lugar do pai, né, o lugar do pai ou da mãe é o lugar dos pais, né? Uhum. Quando falta um desses lugares, né, de novo, quanto mais nova a criança, pior vai ser, né? Se Uhum. ela é muito novinha, assim, se ela é um bebê de meses, não vai fazer tanta falta. A falta pior vai ser à medida que ela cresce e vai se vinculando, né? Na psicanálise, nós temos uma ideia que sim, o pai é alguém que vem para dar um certo contorno ou uma certa, como vamos dizer assim, uma certa separação necessária entre a mãe e um bebê, que é de uma simbiose muito forte. Primeiro que é real, uma simbiose física, né? Uhum. Nascem, o bebê nasce grudado no corpo da mãe, né? Esta separação da mãe, que é muito importante para o ser humano, para ele virar uma pessoa autônoma, né? Uhum. Tem, em algum momento, o pai chega e participa, assim, ó, peraí, abre um espacinho aí, deixa, né? E Uhum. o pai vai ocupando esse espaço. A alienação parental pode tirar isto, seria um problema, né? Uhum. E o sofrimento afetivo que isso causa, né? Uhum. Então, ela, assim, é uma questão, não é uma coisa boa, né? E você está falando, a gente fala isso mesmo, né? Assim, que o casal brigue, mas é que é aquela coisa, na hora da briga, a briga amorosa, então, deixa as pessoas muito, vou usar uma palavra grosseira, né? Muito emputecidas. E Uhum. aí elas usam qualquer coisa para machucar o outro, Com- inclusive os filhos. Esse é um ponto, né? Eu acho que o amor aos filhos precisaria ser maior que o ódio ao outro, ao parceiro, para evitar que, mesmo odiando aquele sujeito, aquela sujeita, você não ponha, não faz seu filho de bucha de canhão, né? Uhum. E o Mas eu que. entendo que na hora o sofrimento amoroso é uma das coisas que leva às piores consequências. Se o preconceito leva a muita coisa da sociedade, em nome desse amor, muitas pessoas cometem, né, os crimes passionais, tal, tal. E talvez esse seja mais um crime passional aí, ué. Ficar afastando o filho do pai ou da mãe, né? Sim. Agora, neste caso, qual a consequência na criança? Isso vai trazer alguma atitude muito grave para ela, social, profissional, no desenvolvimento dela como ser humano? Não dá para saber, assim, Ainda. se for de uma família minimamente estruturada, a gente tem que ver como essa criança vai processar isso. Por que que eu estou falando assim? Todo mundo conhece histórias de pais horrorosos que os filhos sobreviveram Uhum. mentalmente e de pais legais que os filhos piraram. Então não tem essa ligação automática. A gente tem que ver como é que essa criança vai metabolizar aquilo. O que a gente tem que dizer é assim, se puder não criar mais esse problema para o filho metabolizar, é ótimo. Agora, como é que vai ser? A gente vai ter que perguntar quando o filho fizer 16, 18 anos. Aí ele vai ter condições de dizer o quanto ele Para ele sofreu. vai dizer como é que foi para ele, É, né? sim, sim, compreendo. Mas é importante que isso seja ressaltado para as pessoas entenderem que uma coisa é a briga entre o marido e mulher, mas eles são pai e mãe, quer dizer, a criança não tem nada a ver com a história, né? Não teria que ser porque a ser atingida, né? Bom, Essa frase que você falou é interessante, que a criança não tem nada a ver com a história, mas ela acha que tem. As tadinho. crianças filhas de casais que se separam têm uma fantasia de que elas participaram daquilo, de algum jeito, que elas provocaram, é uma fantasia, né? Então, talvez essa alienação parental
reforce de alguma maneira a fantasia, o que é péssimo, porque cada um já tem que lidar com essa fantasia, mesmo sem alienação parental. A fantasia que a criança tem de que ela tem a ver com a separação. Na maioria das vezes não tem, os casais se separam porque não se amam mais, porque um tem raiva do outro, porque traiu, porque não dá mais certo, ou porque acabou. Alguns casamentos acabam, né? Casamento não é para sempre. A gente queria que fosse, mas muitas vezes não é, né? É. Então, as crianças têm essa fantasia. Agora, veja bem, eu tenho um caso específico de uma ex-colega de infância, vamos dizer assim, certo? Ela estava casada, ela tinha 3 crianças, né? Duas meninas e um rapaz. E aí o cidadão, não sei se foi droga ou o que foi, ele chega em casa altamente violento e na frente dos filhos dá uma facada e mata a mãe. Aí as crianças, os 3, veem a mãe ensanguentada, ele pega a faca e sai correndo, né? Então imagina, eu estou toda arrepiada, gente, que coisa horrível, mas é verdade. Tá, então o que acontece? Eu vou encontrar a moça mais velha depois, futuramente, num curso que ela está se preparando para modelo, né? E ela começa a chorar na sala de aula, e a gente não sabe por qual motivo. Ela me reconhece como vizinha, certo? Então ela contou publicamente o que aconteceu. Ela mais velha leva a mais pequenininha para a casa da avó, né? E o menino fica na casa. O que acontece de tudo isso? O menino se matou, a pequenininha ficou com um grande trauma violento e ela continuou trabalhando e estudando. Hoje ela é uma internacional. Colocou a irmã também nessa atitude de ser uma modelo, que é mais fácil para elas, enfim, são muito bonitas, né? Mas o que eu quero dizer? O trauma foi terrível. O pai foi preso. Agora, o que vocês acham que aconteceu? Ela foi lá, tirou o pai da cadeia e está cuidando do pai até o fim da vida. Não é de arrepiar, gente. É, É uma história de vida real, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm que, nessa pequena história verdadeira, entender o que é a violência, porque num desespero a pessoa faz um ato impensado. E olha a consequência que vai dar nos filhos, né? Por sorte que essa moça, ela teve um certo equilíbrio, né? sim, Mas né? poderia não, né? Se ela Não não ter, né? tivesse, o menino se suicidou, quer dizer. Então, é uma situação que a gente tem um caso de vida real, né? E que Deus faça com que ela esteja escutando, porque admiro muito o trabalho dela, né? A vida dela, né? Mas são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho assim, na hora da raiva, pensa numa historinha dessa, como seria depois, né? É, E como é que a pessoa, o homem, vai se ver numa história dessa depois que ele matou a mãe dos filhos dele, né? Bateu, né? Foi preso por isso. Por quê, gente, né? Então, eu acho que assim, a gente está conversando o coração dos homens e uma história de vida real. É importante a gente parar para pensar, é ou não é? sim. Qual é a sua opinião aí, no caso? O que aconteceu com esse homem tantos anos preso, que a filha vai lá buscá-lo velhinho depois, né? É uma tristeza muito grande para esse homem, não foi? Não sei. É, Algumas pessoas não se sentem arrependidas, não se sentem culpadas, não necessariamente. O que me chama a atenção aqui é esse amor filial dela, né? sim, sim, E, sim, né? Que coisa, né? né? De, não sei se a palavra certa é perdoar, né? É, Mas eu essa acho que busca de aproximação de é. algum jeito, né? É que ela Eu dizia acho que que esse é o ele tipo não de sabia o que caso ele que a gente fez. Ela devia se dizia assim, na perguntar para hora, ele. é, ela dizia assim, na hora ele não sabia o que ele fez. Quer dizer, ela tinha esse perdão dentro dela, né? Na hora ele Não achou. sei. Você conversou com ela? Ah, eu conversava porque era minha vizinha, minha colega, inclusive de Não, turma. não. Estou falando com a filha. Ah, isso eu não perguntei. Porque eu Né? acho que esse é o tipo de coisa que eu acho que é difícil a gente teorizar, né? É, É tão intenso esse sentimento de uma filha que vai sim. tirar da cadeia o pai que matou a mãe dela, Ela que acho que a gente perdoou teria o que pai. perguntar para ela, para escuta, É. como é isso para você, né? Sim, gostaria de ter essa continuidade, né? Mas é importante que a gente abranja um caso típico real, quer dizer, o homem faz um dano desse tamanho na família, de repente vai depender de uma filha com bom coração para acolhê-lo na velhice, É, é ou não é? Quer dizer, então a gente não sabe o dia de amanhã.
O mais importante é dialogar, como o senhor está dizendo, né? Encontrar caminhos, ter alternativas, né? Na hora da raiva, sair de perto, porque senão faz uma coisa impensada, não tem mais conserto. É uma boa estratégia, viu, Elizabeth? Na hora da raiva, sai de pé. Concordo com você. Ai, ai. Então, doutora, assim, o seu livro, né, que eu quero muito que o senhor comente para nós aí, que não tive tempo de fazer no mês passado a Tá. divulgação, né? Como é que está essa história do Olha, livro? tá muito. É sobre uma situação muito dura, muito angustiante, que é um livro sobre os aspectos psicológicos das pessoas que foram entubadas na Covid, né? É um livro que conta a vivência de 102 pacientes. Nós entrevistamos 102 pessoas que sobreviveram à intubação, né? Certo. E fomos perguntar para elas como foram, né? Então, ali os principais relatos, como a gente pode esperar, de muito medo, né? De muita incerteza, porque era muito angustiante. A pessoa que ia ser entubada, ela já tinha visto o outro ser entubado antes e muitas vezes morria. Então, ela não queria, né? Então, as pessoas falam deste momento. Metade das pessoas que foram entubadas não lembram. Porque Ah, como para ser entubado você é anestesiado, digamos assim, é sedado, né? Anestesiado não é a palavra. Então, a metade não tem lembranças do momento da intubação. Eles falam de uma lembrança que a gente fica difícil sem saber de quando foi. Se é que foi quando, durante o período da intubação, né, de uma luta. Estão sempre lutando. Então, tem ah, muitas lembranças. Ah, eu estava correndo uma maratona. Eu estava participando de um programa de um reality show. Eu estava num supermercado e vinha alguém correndo atrás de mim. Tinha sempre uma metáfora de uma luta. Isso chamou a atenção. O que faz, talvez, a gente pensar aquela ideia que acha que quando a gente está doente, parece que a gente luta mesmo. Tem uma luta contra o câncer, contra a Covid, tem uma luta, né? Então, esse é um livro que a gente conta essas histórias, né, chama Intervenções Psicológicas na Intubação. Então, tem sido uma experiência difícil, assim, porque é um livro de uma leitura difícil, angustiante. Algumas pessoas falam assim, não quero ler esse livro, né? Porque é uma coisa que mexe com... A gente viu algumas pessoas serem entubadas, a gente tem medo de ser entubado, né? Mas é um... e- mas para a área da medicina, da psicologia, é Para um os livro. psicólogos mais, né? É um livro direcionado aos psicólogos que precisaram, na Covid, trabalhar com pacientes que iam ser entubados, porque até então os pacientes que iam ser entubados geralmente não tinham como serem trabalhados pelo psicólogo, porque eram pacientes inconscientes, com parada cardíaca, ou pacientes terminais, tal. Pela primeira vez, a medicina precisou entubar pessoas conscientes, acordadas. E isso gerou uma angústia muito grande, e aí entrou o psicólogo, né, nesta questão. Então, o livro é um livro para os psicólogos, né? O título do livro, a editora. O livro chama-se Intervenções Psicológicas na Intubação, editora Artesã, de Belo Horizonte, dá para comprar pela internet, se digitar Intervenções Psicológicas Tem no Amazon, que Uhum. é fácil de comprar. Obrigado pela oportunidade da divulgação, Elizabeth. Mas a gente aí pede para você colocar aí, doutor, né, a sua secretária, os dados para as Tá? pessoas acessarem melhor, né? E desde agora estou agradecendo muito aqui em nome da TV Espaço Homem, né, nessa edição 101, hein? Professor Dr. Dalfredo Simonetti é um grande, espetacular colaborador nosso, né, mesmo com toda a importância do trabalho dele, né? Da carreira, enfim, ele sempre nos apoia de alguma forma para trazer esse brilhantismo de conhecimento, né? Acho que a gente conhece tantas coisas na vida e não nos conhecemos nos comportamentos, É, né? Do que a gente é capaz de fazer em determinados momentos inesperados, né? Acho que esse que é a hora que a gente se revela para a gente mesmo, né? Se sim. auto-revela, revela para os outros, né? Diante do inesperado. Como você está falando, o negócio da intubação também é o inesperado, né? Ó.
Eu só tenho a agradecer muito, doutor, e realmente foi um aprendizado, né? Obrigado. E à disposição, né? Você sabe que as vezes que eu participo aqui, as suas colocações, as suas provocações, né, sempre me fazem pensar. É bem, bem legal. Muito obrigado também. Então, gente, boa noite. Obrigado. Um grande abraço a todos, né? Aí o feliz Dia dos Pais, né? Que está se Está aproximando, chegando. né? Tá bom. Temos o Dia Internacional do Homem, agora é 15 de julho, né, gente? Então, um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem Online.